Você sabia que a Bíblia Sagrada já avisava de antemão o surgimento de duas grandes heresias que se tornariam doutrinas cristãs? Coincidência? Ou duas previsões proféticas antecipadas para os verdadeiros cristãos já ficarem em estado de alerta? Podemos ver em Isaías 46:10, onde o verdadeiro Deus YHWH diz: anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Um cristão que não quer que o seu nome seja revelado, recebeu uma revelação de Deus baseada na Bíblia, sobre estas duas previsões proféticas, contidas na Bíblia, mas até o presente, não foram identificadas ipsis literis pelos cristãos em geral, que se trata sobre o aparecimento de duas doutrinas antibíblicas que desencaminhariam a muitos cristãos incautos e principalmente aqueles que não têm amor à verdade. Veja João 4:23, 24 e Apocalipse 22:15 parte B. Em João 4:23, 24, Jesus disse que o Pai Celestial YHWH procura pessoas que o adorem com espírito e verdade. Em Apocalipse 22:15 parte B, mostra que existem pessoas que gostam da mentira e amam praticar a mentira. A primeira previsão profética antecipada da primeira grande heresia que entraria no verdadeiro cristianismo, foi registrada na Bíblia, de antemão, logo no primeiro século, no livro de Apocalipse, e ela se materializaria, no quarto século. Jesus Cristo, sabendo de antemão, que haveria cristãos que se desviariam de seu ensino, e no quarto século, criariam a doutrina da Trindade, que afirma que Deus são três pessoas iguais que formam o único Deus, e como a raiz da palavra Trindade é o número 3, Jesus usou o número 4, em Apocalipse 3:12, ao se referir ao seu Pai dizendo 4 vezes para ele meu Deus, meu Deus, meu Deus e meu Deus, mostrando nas entrelinhas para os cristãos verdadeiros que seguem à risca os seus ensinos, que o seu Pai não faz parte de uma trindade de três pessoas iguais. Por isso Jesus enfatizou 4 vezes a palavra meu Deus. Justamente para quebrar este estigma da doutrina herética que se cristalizaria no quarto século, que é a Trindade, e que persiste até agora, no século XXI. Ok? E qual é a segunda maior heresia que por previsão profética antecipada, foi exposta no Evangelho completado no primeiro século? É a heresia da guarda do sábado semanal para os cristãos. Jesus sabia de antemão, que surgiria uma seita que iria ensinar que os cristãos, para agradar a Deus e serem salvos, precisariam guardar todos os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai, no terceiro mês após filhos de Israel terem saído do Egito. Que isso é verdade. Veja Deuteronômio 5:3, 15, e veja também Deuteronômio 4:13, que nos provam que é o contrário do que esta seita ensina. Estes 10 mandamentos ou pacto da lei mosaica foram dados única e exclusivamente para os filhos de Israel somente depois dos filhos de Israel saírem da escravidão do Egito. Deuteronômio 5:3, 15, nos prova que este pacto que era sinônimo dos 10 mandamentos, nunca foram dados para os antepassados dos filhos de Israel, e nunca existiram antes na eternidade conforme ensina esta seita. E Deuteronômio 4:13 afirma que este pacto eram os próprios 10 mandamentos. Ou seja, os 10 mandamentos só foram dados única e exclusivamente para os filhos de Israel. E isso aconteceu somente no terceiro mês, após saírem da escravidão do Egito. Ok? E esta seita passou a ensinar que quem guardasse só 9 destes 10 mandamentos, não agradariam a Deus. E Deus e Jesus Cristo, sabendo de antemão, que haveria cristãos que se desviariam do ensino de Cristo, e passariam a ensinar que quem guarda 9 mandamentos e viola um, não está agradando a Deus. Deus e Jesus registraram em Gálatas 5:22, 23, que os cristãos precisam produzir somente 9 frutos do Espírito Santo. E contra tais 9 frutos do Espírito Santo, não há lei. Ou seja, todos os cristãos que produzem os 9 frutos do Espírito Santo, não precisam de nenhuma lei adicional, pois já está embutido nestes 9 frutos do Espírito Santo, tudo aquilo que é necessário para os cristãos verdadeiros agradarem a Deus e a Jesus. Portanto, Gálatas 5:22, 23 quebra este estigma criado por esta seita, que 9 é um número incompleto, e que precisa-se de 10, para ser completo. Mas, como vimos, os frutos do Espírito Santo são apenas 9. Ok? Jesus também sabia de antemão, que esta seita também ensinaria que o selo de Deus é o sábado, e que o sábado seria o sinal identificador da verdadeira Igreja de Jesus. Só que a Bíblia discorda deste pseudo-ensino desta seita,
que ensina que o selo de Deus é o sábado, pois a Bíblia ensina que o selo de Deus é o Espírito Santo, conforme Efésios 1:13 nos prova isso. E o primeiro fruto do Espírito Santo é o amor. Como sabemos, tudo que vem em primeiro lugar, e a coisa mais importante, ok? E o que é mais importante na vida do cristão verdadeiro? É o amor. E Jesus nunca disse que o sábado é que identificaria o verdadeiro cristão, conforme ensina esta seita, mas sim, Jesus disse que o sinal identificador dos verdadeiros cristãos seria o amor. Veja João 13:34, 35. E o amor é um dos 9 frutos do Espírito Santo. Assim sendo, este ensino de que precisa se cumprir 10 requisitos para agradar a Deus, e que cumprir apenas 9 requisitos não agrada a Deus, foi quebrado de antemão quando Gálatas 5:22, 23 nos mostra que se nós produzirmos 9 frutos do Espírito Santo, e o primeiro deles é o amor, nós agradaremos a Deus e a Jesus, e seremos salvos para a vida eterna. E também aprendemos que o meu Deus de Jesus não são 3 pessoas embutidas, e que Jesus, mesmo já estando glorificado no céu, tinha um Deus que ele chamava várias vezes de meu Deus. Portanto, o Deus YHWH e Jesus Cristo já sabiam de antemão que surgiriam estas duas grandes heresias cristãs que foram desmascaradas neste vídeo, e por isso, YHWH e Jesus já deram uma dica para os verdadeiros cristãos, e esta dica ficou registrada em Apocalipse 3:12 e Gálatas 5:22, 23, conforme acabamos de ver. É isso aí.